Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli e estarei resolvendo mais uma questão do concurso da SpaceX que ocorreu em 2020 para o ingresso em 2021. Na descrição desse vídeo você encontrará um link que permite acesso a essa e várias outras provas do concurso da SpaceX, além de encontrar também o link que te dá acesso ao Instagram Física do Carelli, que caminha paralelamente a esse canal no YouTube. Não deixe de seguir. Sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa. Vamos realizar na íntegra a leitura da questão de número 22 e desbravarmos juntos o caminho para chegar até o gabarito. Beleza? Vamos nessa. Dois blocos A e B, livres da ação de quaisquer forças externas, movem-se separadamente em um plano horizontal cujo piso é perfeitamente liso, sem atrito, antes da colisão. O bloco A tem massa ma igual a 1 kg e move-se com velocidade va 1 metro por segundo, na direção do eixo y no sentido indicado no desenho. O bloco B tem massa mb igual a 1 kg e move-se com velocidade vb 2 metros por segundo, fazendo um ângulo de 60 graus com o eixo y no sentido indicado no desenho. Após a colisão, movimentam-se juntos em outro piso, só que agora rugoso, com coeficiente de atrito cinético, μ-cinético, igual a 0,1, conforme o desenho abaixo, depois da colisão. O conjunto dos blocos A e B, agora unidos, percorreu até parar a distância d. Dados, considere a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 60 raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60 graus, meio. Gente, o primeiro ponto que eu quero que vocês considerem aqui, lá no finalzinho da questão, né, ele deixou a entender que basicamente os corpos vão se movimentar juntos um ao outro após essa colisão, tudo bem? Se esses corpos se movimentam juntos, gente, a gente está estudando uma colisão bem específica, né? Nesse caso, é uma colisão inelástica, tudo bem? Perfeitamente inelástica, onde após essa colisão, os caras vão sair juntinhos, maravilha? E aí o que a gente tem que parar para analisar e ter cuidado principalmente? Isso que está acontecendo na nossa ilustração não é uma espécie de choque unidimensional. O que seria um choque? O que seria uma colisão unidimensional? É basicamente quando dois corpinhos, né? Temos aqui um corpinho A, posteriormente nós temos um corpinho B, eles se movimentam ambos nesse eixo Y, tá? Com velocidades, enfim, diferentes, podem ser velocidades iguais também, não há problema, mas enfim, se eles se movimentam no mesmo Y e conseguem se encontrar, eles vão obviamente colidir entre si, e aí eles podem se movimentar ambos juntos, eles podem se movimentar um para a esquerda e um para a direita, os dois para a esquerda, os dois para a direita, tanto faz, né? São situações a serem investigadas, beleza? Mas o que acontece aqui principalmente é que basicamente esse choque não foi unidimensional, ele foi bidimensional. Fato esse que você tem que tomar muito mais cuidado na hora da resolução da sua questão, tudo bem? Então apaga isso aqui, esquece isso que eu acabei de fazer com vocês agora, pode ser? E vamos seguir o seguinte raciocínio, tá? Primeira coisa que eu quero que você entenda é o conceito de quantidade de movimento, tá certo? A quantidade de movimento que eu coloquei aqui nesse primeiro ponto para vocês, pessoal, é um vetor, tá? Então o vetor quantidade de movimento ou momento linear, tanto faz, é o produto, né, da massa do corpo pelo vetor velocidade. Tá? Então, quando a gente fala da intensidade da quantidade de movimento, o módulo da quantidade de movimento, é apenas você multiplicar a massa pelo módulo da velocidade daquele corpo. Tudo bem? E aí, o que eu vou parar também para pensar, para raciocinar nesse exercício? Né? Eu sou muito capaz de verificar que eu tenho, então, dois vetores quantidade de movimento atuando inicialmente, né, antes da colisão. Então eu tenho esse que eu acabei de marcar, que é a quantidade de movimento do corpo A, e eu tenho esse outro vetorzinho aqui, né, que me indicaria a quantidade de movimento do corpo B. Então a gente poderia colocar, como quem não quer nada, né, QA de um lado, a gente poderia colocar também aqui, ó, QB do outro, pode ser? Então a gente determinou esses vetores. É notório, basicamente, que existe um ângulo entre esses dois vetores aí, que é o ângulo de 60 graus, tá? E aí, consequentemente, após a colisão, você vai ter um vetor, né, quantidade de movimento resultante atuando aqui, ó, a partir, né, do teu piso rugoso, do teu piso com atrito. Maravilha? Então vou chamar essa quantidade de movimento resultante simplesmente pela letra maiúscula Q. Tá? Então isso daqui é o resultante. Essas daqui na verdade, eram as quantidades de movimento inicial.
que eu faço aqui para poder resolver essa questão, gente? Eu vou fazer uma simples análise vetorial com vocês, que é basicamente mais conhecida como a regra do paralelogramo, tá? Então eu vou querer imaginar dois vetores, um vetor eu vou chamar de U, o outro vetor eu posso chamar de V, tá certo? Eu vou considerar que esses dois vetores, eles são vetores atuantes e que esse vetor em vermelho seja um vetor resultante, tá? E basicamente, entre esses dois vetores, a gente considera que seja formado um ângulo θ, um ângulo qualquer aí, θ, de preferência agudo, né? Como que eu faço para poder preencher aqui a intensidade do vetor resultante? Porque, em tese, o vetor resultante, ele equivale, de fato, à soma vetorial entre o U mais o V, entre esses dois vetores. Só que quando a gente fala da intensidade, o buraco é um pouco mais embaixo, né? A gente faz uma parada muito parecida com a lei dos cossenos, né? Só que ao invés de colocar o sinal de menos aqui no meio, a gente trabalha com o sinal de mais, com o sinal positivo, tá? Então fica aqui, ó, muito parecido mesmo, tá? É isso que a gente vai precisar fazer com esse nosso exercício, beleza? Então, eu vou analisar, são dois vetores QA e QB que formam um ângulo de 60 graus entre si, e eu estou a fim de verificar essa resultante. Então, vamos fazer o seguinte, vamos apagar tudo isso aqui que eu construí para vocês, pode ser? Vamos dar uma apagada aqui, e basicamente vamos focar no vetor quantidade de movimento resultante, tá certo? Então, basicamente, nós vamos ter o seguinte, a quantidade de movimento resultante ao quadrado, né, tem que ser o QA ao quadrado mais o QB ao quadrado mais 2QA, QB, isso aqui, multiplicado pelo cosseno do ângulo θ, que é o ângulo formado entre eles, né? Inclusive, a gente já poderia vir preenchendo aqui, né, com 60 graus. Bom, pessoal, vamos ser um pouquinho mais rápidos. Se a gente verificar a situação onde, por exemplo, os dois vetores, né, são dados pelo produto massa-velocidade, é óbvio que eu consigo calcular a intensidade do QA, do vetor quantidade de movimento do corpo A, né? Basta eu pegar a massa de A, que vale 1, multiplicar pela velocidade de A, que vale 1 metro por segundo, não é isso? Então, segundo informações aí, esses são os nossos valores. Então, a quantidade de movimento seria 1 kg metro por segundo. Tá? Seria basicamente isso. Eu vou até, inclusive, ignorar um pouquinho essas unidades de medida, porque no momento elas não me interessam tanto. Tá? Elas não me interessam porque, como já está tudo preenchido no sistema internacional, tá maneiro. Então, eu só vou me preocupar com esse 1zinho que aparece aqui no resultado da quantidade de movimento do corpo A. Tá? A mesma coisa a gente faria com o corpo B, beleza? Ele tem agora uma massa também de 1 kg, mais uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, ele teria 2 quilogramas metros por segundo de quantidade de movimento, tá? E aí o que você faz? Você vem preenchendo da seguinte forma. A quantidade de movimento resultante ao quadrado é o 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado mais 2 vezes, deixa eu dar um espacinho maior aqui, mais 2 vezes 1 vezes o 2, e o cosseno de 60 está todo mundo careca de saber, inclusive ele falou para você na questão, que vale meio, tudo bem? Então, ó, essa quantidade de movimento ao quadrado, vamos ser mais direto, vamos resolver logo isso daqui? Nesse produtório aqui no finalzinho da estrutura vai sobrar 2 apenas, né? Porque esse 2 aqui de cima com esse 2 aqui de baixo pode ser simplificado. Então, 1 vezes 2 vezes 1 vai dar 2. 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5, né? Mais o 2 dá 7. Então, eu vou ter a quantidade de movimento resultante igual a 7. Mas, para e pensa, o sistema todo, né? Após uma colisão inelástica, vai sair junto. Então, se vai sair todo mundo junto, a quantidade de movimento final, gente, é a soma das massas MA mais MB, e isso daqui, vezes uma velocidade de saída desses caras aí, tá certo? Então, ó, quanto que vale a soma MA mais MB? Poxa, professor, é 1 kg da massa de A mais 1 kg da massa de B. Então, do lado, né, esquerdo, você vai ter 2V elevado ao quadrado, isso aqui sendo igual ao nosso 7, tá? Para ficar padrão, a gente vai escrever o seguinte, o quadrado da velocidade de saída desses corpos imediatamente após a colisão, quando eles começam a percorrer esse piso rugoso, o quadrado dessa velocidade vai ser 7 dividido por 4. Eu sei que muita gente aqui possivelmente ia ter uma vontade muito grande, né, de extrair uma raiz quadrada aqui, mas eu não me preocuparia em fazer isso,
vislumbrando o final dessa resolução, tá? Eu não faria, por enquanto, esse termo em formato de raiz, deixa do jeito que está. Agora vamos pensar no seguinte, vamos pegar já esses dois corpos juntinhos, né? Na pista que tem rugosidade, na pista que tem atrito, eles entram com essa velocidade v, né? E agora eu não estou vendo mais de cima conforme eu estava vendo aqui nessa minha ilustração. Aqui você está vendo um sistema de cima. Aqui eu estou vendo basicamente de perfil, de lado, tá? Então o que eu percebo nessa minha visualização de perfil? Gente, vamos marcar as forças acima de tudo, é extremamente importante, tá? Então quando você vem marcando as forças, você tem uma normal, tá? Uma normal, verticalmente para cima, beleza? E aí verticalmente para cima por quê? Porque a minha superfície de contato ela é plana e a normal tem que ser perpendicular à superfície de contato, beleza? Agora, para o centro da Terra, a gente coloca aqui a nossa força, o nosso peso, né? E aí repara, essa normal aqui que eu estou trabalhando, pessoal, é a normal de A, porque o bloco A está encostado na superfície, e também a normal de B, porque o bloco B também está encostado, né? E o peso que eu anotei ali para vocês é o peso de A mais o peso de B. Mas entra mais uma vez naquilo que eu falei para vocês. Quando os caras saem juntos, né, a tendência é você considerar isso dali um corpo único. Então, por isso que eu tracei só uma normal e só uma força-peso. Tá bom? De qualquer forma, esse bloco ele entra movimentando para a direita e contrário, né, a esse deslizamento, você pode muito bem marcar a famosa força de atrito, né? Então a força de atrito vai ser a força contrária, vai ser a força que vai provocar uma desaceleração nesse sistema aqui, né? E fazer com que esses bloquinhos parem, atinjam uma velocidade final igual a zero. Isso é sinônimo de parar, né, pessoal? Então, vamos lá, vamos agora dar início à segunda lei de Newton. Como no eixo vertical você só tem apenas a força normal e a força peso, o módulo da normal, né, vai ser igual ao módulo da força peso. Então essa força de atrito que surge aqui pra gente, pessoal, ela seria basicamente a nossa força resultante. Ela seria a força responsável por frear esse sistema aí. Então o que a gente vai fazer? Olha, preste atenção. A força resultante, todo mundo aqui já sabe, né, de acordo com a segunda lei de Newton, que ela pode ser dada por MA. E do outro lado, eu escrevo aqui, ó, a força de atrito, a famosa FAT. Tudo bem? Como que você aprendeu a escrever essa força de atrito, jovem? É muito provável que você tenha aprendido que a força de atrito, né, ela é um produto do μ vezes a normal. Só que a gente já verificou que a normal tem a mesma intensidade do peso. Então o que você faz? No lugar desse N, né, da normal, pode preencher muito bem com o peso. E como que eu costumo preencher a força-peso? Eu coloco mg. Tudo bem? Maravilha até então? De resto, né, a gente pode verificar o seguinte. Dos dois lados da equação, a nossa massa aparece. Então você pode dar uma simplificada, beleza? E aí, consequentemente, a nossa aceleração ela vai ser apenas o produto do μ, que é o coeficiente de atrito, no caso, cinético, pela aceleração da gravidade. Pô, com certeza você já sabe esse valor de cabeça, né? Então, ó, o módulo da nossa aceleração, 0,1, que é o coeficiente de atrito, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, vai dar 1. Tá? Então, vai ficar 1,0 metro por segundo ao quadrado. Pessoal, aqui é algo importantíssimo. A gente acaba de calcular o módulo da minha aceleração e vale ressaltar o porquê que eu estou utilizando o termo módulo, né? Porque como a minha velocidade foi colocada para a direita e eu sei que o meu sistema vai parar, gente, no mínimo a aceleração está para a esquerda, como eu já indiquei na ilustração, e ela tem que assumir um sinal negativo. Até porque esse bloco aqui, né, é muito provável que ele venha a realizar o famoso, né, é muito provável que ele realize o famoso MRUV. Tudo bem? Então ele vai seguir uma trajetória retilínea, reduzindo cada vez mais a intensidade da sua velocidade. Tá? E com uma taxa de aceleração constante, igual a, em módulo, 1,0 metros por segundo ao quadrado. O que a gente faz aqui agora? Equação de Torricelli, né? E a equação de Torricelli, para quem não se lembra, ela tem essa estrutura aqui, ó. É o quadrado da velocidade final do corpo, tudo bem? É o quadrado da velocidade final. Isso tem que ser o quadrado da velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração, isso aqui vezes o nosso deslocamento, tá certo? E aí, como você já conhece muitos os termos, né? A velocidade final, todo mundo aqui já imaginou que o bloquinho vai parar, então essa velocidade final, pessoal, tem que ser necessariamente igual a zero, tá bom? E aí o que a gente vai fazer aqui agora? Vai ficar de um lado da equação o zero, tá certo?
Do outro lado da equação, você vai ter a velocidade inicial ao quadrado. A velocidade inicial pode ser entendida como esse carinha aqui, ó, né? Ele pode ser o nosso V0, só que é o V0 ao quadrado. Lembra que eu não tinha extraído a raiz? É propositalmente para a gente conseguir preencher aqui, tá? O 7 quartos. E aí eu tenho mais 2 vezes. A aceleração não pode ser positiva, porque o sistema está freando, então menos 1. E aqui eu multiplico pelo meu ΔS. Beleza? O que você faz? Passa o termo negativo, que ó, quando você faz esse produto todo aqui, vai dar menos 2 ΔS. Você passa para o lado direito da equação. Então, passa positivo. 2 ΔS vai ser 7 dividido por 4, né? Então, para você calcular esse seu ΔS aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Passa o 2 dividindo. Quando você passa o 2 dividindo, ele encontra com o 4 que está no denominador. E 7 sobre 8, né? A gente vai dar uma sorte danada aí, que 7 sobre 8 é a mesma coisa do que 0,875. Unidade no SI para uma distância, né? Para um deslocamento, vai ser com certeza algo em metro. Então aqui a gente acaba adotando, né, a nossa resposta final. Eles percorreram 0,875 metros até parar. A gente pode então consagrar o gabarito aqui, ó, letra D, com toda certeza. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário aí. Além disso, se você puder compartilhar também em suas redes sociais e marcar o Instagram Física do Carelli, nós vamos agradecer muito, tudo bem? Então, pessoal, ficamos por aqui. Até uma próxima. Grande abraço.